Quem não tiver, irmãos, olha, participe em nome de Jesus. Entregue o envelope para as pessoas da vigília, mas depois você pega em nome de Jesus. Pega depois, participa com a gente. Hoje é dia 10, pessoal. O que está escrito no dia 10 aí? Peregrinação dia 10. Em Deus faremos proezas, pois Ele calçará aos pés os nossos inimigos. Irmãos, Deus faz proezas. E olha que Ele diz: em Deus faremos o que, irmãos? Proezas. Nós faremos obras. Em Deus nós podemos fazer obras, irmãos. Em Deus nós podemos expulsar os demônios. Em Deus nós podemos, irmãos, orar pelas pessoas e elas serem curadas. Quem crê em nome de Jesus? Em Deus nós podemos fazer. Porque Jesus disse, Jesus falou: olha, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. É a mesma coisa, fará proezas. E quem crê em mim fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. E nós podemos fazer, irmãos. E os nossos inimigos, eles não podem, irmãos, nos deter em nome de Jesus. Porque sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia 10 da nossa peregrinação, mas não é a mensagem de hoje. A nossa mensagem está aqui no Evangelho de João. Abra aí, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 14. Versículo, irmãos, é só um pequeno trechinho. Versículo 6. João, Evangelho, capítulo 14, versículo de número 6. Jesus disse, quem achou, diga amém? Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele declarou aqui 3 coisas importantes, irmãos, que nós devemos levar para a nossa vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Só que nós vamos hoje tratar, irmãos, do caminho. Ele diz, ele é o caminho. Para Jesus dizer isso, irmãos, ele não era melhor que ninguém, mas ele sabia de quem ele era filho, e claro, que ele também era Deus. E ele disse: eu sou o caminho. Por quê, irmãos? Há vários caminhos que o mundo oferece: caminho da facilidade, caminho da luxúria, da vaidade, diversos caminhos, mas são caminhos pecaminosos. São caminhos que o salmista diz, lá em Provérbios, diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas os seus fins são de quê, irmãos? De morte. Só que quando Jesus ele aparece e diz: eu sou o caminho, ele mostra para a pessoa que ela não terá, irmãos, a morte que o mundo vai oferecer. Quando Jesus aparece e fala: eu sou o caminho, ele está mostrando, é por aqui. Porque esse outro caminho que vocês estão dando, que o mundo está oferecendo, esse caminho vai levar à morte. Esse caminho vai levar à desistência. Esse caminho vai levar à falência. Esse caminho vai levar você ao fracasso. Mas quando Jesus aparece e diz: eu sou o caminho, é porque nesse caminho, irmãos, que temos que trilhar, tem grandes bênçãos para nós. Mas pastor, mas eu quero um motivo. Por que Deus ele fala que ele é o caminho? Porque o Senhor diz: ele é o caminho. Aqui no livro de Salmos, capítulo 18. Salmos, meio da Bíblia, capítulo 18. Por que eu devo então andar por esse caminho? Salmos 18, versículo 30. Salmos capítulo 18, versículo de número 30. Quem achou, diga amém? Amém. O caminho de quem, pessoal? Deus. O caminho de Deus. Não é o caminho do mundo, não é o caminho do pecado, não. O caminho
de Deus é o quê? Perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Por isso que ele nos dá esse motivo, ele fala, eu sou o caminho. Esse o é artigo definido. Não existe outro caminho, irmãos. O caminho é Deus. E esse caminho é perfeito. Esse caminho é perfeito. Nós não somos, irmãos, perfeitos. Mas quando estamos no caminho de Deus, que é perfeito, Ele nos exige algo. Eu não falo nem exigir, irmãos, mas eu falo que Deus, Ele quer algo de nós no caminho. Claro que não vai ser uma troca. Filho, você vai estar no meu caminho, mas olha, você vai ter que fazer isso. Mas Ele pede algo para nós, irmãos. E é algo não é difícil de fazer, mas que às vezes nós teimamos em cumprir a chamada obediência. Porque no caminho de Deus, irmãos, Ele quer isso de nós, obediência. Porque o caminho dele é perfeito. No caminho de Deus eu não posso trilhar o meu caminho. Eu vou fazer do meu jeito, porque é assim que eu penso, é assim que eu acho, porque é assim do meu jeito que Deus vai me abençoar, porque se eu fazer assim, vai dar certo. Não. O caminho de Deus é perfeito. Então, no caminho de Deus, eu vou obedecer. No caminho do Senhor, eu tenho que obedecer. Agora, irmãos, entenda algo. Quando nós não obedecemos a Deus no caminho dele, nós estamos acendendo a Deus algo chamado ira. É até uma mensagem que eu peguei do missionário ontem. Eu levei para o lado do caminho. Porque quando a gente está no caminho de Deus, e a gente, irmãos, acaba até se desviando, a gente sai do caminho do Senhor, por conta de, não, lá é melhor, aquele caminho é melhor, o mundo é melhor, porque isso é melhor do que o caminho de Deus. Nós estamos, irmãos, trazendo a ira de Deus para as nossas vidas. Mas o missionário falou algo ontem, irmãos, tão forte, que a ira de Deus é tão santa como o amor dele. Eu falei, Jesus, isso é muito forte. A ira de Deus é tão santa como o amor dele. Porque, irmãos, na ira, olha que forte, ele não disse isso, é a mensagem, essa revelação que Deus me deu. Na ira de Deus, Ele nos ajuda. Na ira de Deus, Ele tenta nos dar o socorro, até na ira dele. Ele tenta nos colocar no caminho, porque Ele mostrou, filho, eu sou o caminho. Aí eu perguntei, mas por que o Senhor é o caminho? Deus responde, porque o meu caminho é perfeito. Você quer ser abençoado? Anda no meu caminho. Você quer ter uma vida de sucesso? Anda no meu caminho. Você quer me obedecer? Obedeça. Você será uma bênção em nome de Jesus. Agora, se sair do meu caminho, aí você vai acender a minha ira. Mas até na ira de Deus, Ele nos dá, irmãos, soluções para voltar para o caminho. Quem está entendendo isso aqui? Diga graças a Deus. Isso aqui é forte. Porque às vezes, quando a gente trata da ira de Deus, até falamos da ira de Deus, achamos que Deus vai destruir tudo, vai acabar com a minha vida. Mas quando o missionário trouxe isso ontem, eu falei, Jesus, isso é muito forte. E na ira do Senhor, Ele, irmãos, Ele faz de tudo. Ele tenta de tudo para que a gente volte para o caminho dele. Ele pode até estar irado, porque eu saí do caminho dele, porque ele tinha me mostrado o que era bom, o que era perfeito, e eu saí do caminho de Deus. E Deus ficou irado comigo, filho, o que você foi fazer fora do meu caminho? Não! Aí Deus ficou irado comigo. Só que ele arruma meios. Porque Deus, irmãos, Ele é poder, Deus é demais. Ele faz de tudo para que eu volte para o caminho. Como assim, pastor? Números, capítulo 22. Números 22. É bem no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 22.
22, versículo 21. Números 22, 21. É facinho, pessoal. No começo da Bíblia. 22, 21. Quem achou e diga graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Dizendo assim: então Balaão levantou-se pela manhã e alpargou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Olha o versículo 22. E a ira de quem, irmãos? De Deus acendeu-se, porque ele se ia. Olha o que diz aqui, 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Ele pegou um caminho que não era para ter pego, irmãos. Por isso que eu dei esse breve resumo, falei do caminho, porque Balaão, ele continuava num caminho que não era o caminho de Deus. Não era. E isso fez com que a ira de Deus se acendesse. Às vezes, irmãos, na nossa vida, algumas coisas não dão certo. Era para dar. Era para dar certo. Mas no caminho de Deus. No caminho de Deus. A gente viu os Salmos. O caminho de Deus é perfeito. Como algo na minha vida tem que dar errado, eu estando no caminho que é perfeito. Ou a pessoa, irmãos, ela está no caminho, mas ela mesma está se enganando. Está trilhando um caminho que não é o de Deus. No caminho de Deus. E Deus não aceita isso. Outro caminho no seu caminho. Não, Deus não vai aceitar. É andar no caminho dele. E Balaão, irmão, saiu do caminho do Senhor e ele se ia. E tem gente que está se indo e não está parando. Deus até fala, a pessoa até sabe, eu tenho que voltar para o caminho de Deus. Eu tenho que voltar a obedecer. Eu tenho que voltar a tomar Santa Ceia. A pessoa é batizada. A pessoa é batizada. A pessoa já teve um encontro com Deus. E ela sabe disso. Eu tenho que voltar para o caminho de Deus. É o único caminho da minha vida. É Deus. O caminho perfeito. Ela sabe, mas ela não consegue voltar. E ela vai indo. A pessoa vai indo. E a ira de Deus se acende. E ela, irmãos, não consegue ter forças para voltar. E a Bíblia fala que continua. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho. Como, irmãos? Por adversário. E ele ia caminhando. Olha aí, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Olha o que Deus fez. A ira do Senhor se acendeu, ficou muito bravo. Balaão saiu do meu caminho. Só que o que aconteceu aqui, irmãos? O anjo do Senhor, claro, enviado por Deus, ele se colocou como adversário. Agora imaginemos, um anjo como adversário. Porque a gente entende adversário como o diabo, o próprio inimigo, o próprio Satanás. Só que Deus aqui colocou o anjo dele como adversário. Para quê? Para tentar impedir que Balaão continuasse o caminho dele. Irmãos, Deus está querendo impedir você de muitas coisas. Impedir você de prosseguir nesse caminho que você sabe que é errado. Mas como, pastor, Deus me impede? Deus coloca um anjo. Deus coloca o pastor na sua frente. Deus coloca a palavra dele na sua frente. Deus coloca uma pessoa na sua frente para fazer com que você volte para o caminho. Deus, ele faz isso, irmãos. Ele vai colocar um anjo na sua frente para você voltar. Só que olha como que estava o anjo. Só que entenda aqui que no versículo 22, o Balaão não viu o anjo. Ele estava tão cego naquele caminho dele, que ele não viu o anjo. Olha, eu vou repetir de novo a 22. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho
por adversário. E ele ia caminhando. Ele não viu o anjo. Mas por que ele não viu o anjo? Porque a pessoa, quando está cega no caminho errado, no caminho do pecado, ela não consegue enxergar nada. Quando uma pessoa está naquele caminho, irmãos, olha, pode falar o que for, eu não vou te ouvir, você pode tentar me convencer, eu não vou ouvir, eu não vou querer saber de nada. E tem pessoas assim, quando se afastam do caminho de Deus, ela não ouve ninguém. Não ouve ninguém. A pessoa pode estar na unção de Deus ali, irmãos. Ela fala e a pessoa está cega. O caminho que ela está aqui errado, a cegou. A cegou, ela está tão afastada de Deus que ela não ouve mais ninguém. Aí a Bíblia diz no 23: e viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho. Olha quem viu o anjo. Diga: a jumenta. O balão que era para ver não viu, irmãos. Quem era o jumento da história aqui? Balão. Dizendo: e viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Ele já estava com a espada aqui, irmão, já pronto para a guerra. Digamos que o microfone aqui é minha espada. Eu sou o anjo do Senhor, está aqui, ele já preparado já, e ele vindo, e a jumenta que viu. O Balaão não viu nada. E a Bíblia diz que pelo que se desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo, ou seja, a jumenta desviou o caminho dela para não te encontrar o anjo. A jumenta não é louca? Eu vou te encontrar o anjo que essa espada desse tamanho? O é o Balaão, eu não. Olha a jumenta, irmão, Deus é muito bom, irmãos. Olha o que a jumenta fez. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Ela se desviou do caminho errado. Porque ela viu o anjo. Ela viu o anjo. E pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Olha aí, irmãos. Que Balaão jumento, né? 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Olha que Balaão doido, irmãos. A jumenta viu o anjo de novo, segunda vez, e ela fez o que? Ela era um lugar meio que estreito, ela se apertou na parede. Ela não vou passar por aqui, olha o tamanho desse barco. Só que o que ela fez aqui, irmãos? Ela fez com que o Balaão ficasse apertado contra, ela apertou o pé dele contra a parede. Digamos que o pé dele está aqui, ela apertou. Infeliz, fica aqui, olha o anjo ali na frente. Você quer morrer? Você quer morrer? A jumenta tinha essa consciência. Se eu passar, eu vou morrer. Se o Balaão passar, eu vou morrer. Mas olha, irmãos, a jumenta estava lembrando até a vida de Balaão. A jumenta estava lembrando até a vida daquele homem, irmãos, que estava tão cego, fora do caminho de Deus, que a jumenta, irmãos, que a gente não tem inteligência alguma, a gente fala, burro, é burro. A gente chama algumas pessoas de, você é burro, irmão, você é burra. Que a pessoa que fez algo que não era para ter feito. E a jumenta, que é considerado um animal que não tem inteligência nenhuma, teve mais inteligência que o próprio Balaão. Inteligência a tal ponto de livrar ele. Porque ela queria livrar ele da morte, do caminho errado. Ela queria fazer isso e ele não entendia. Ela não entendia, ele não entendia. Tem gente que não entende, irmãos, que toda palavra vinda da parte de Deus, seja ela dura ou não, é para te livrar. Amém. Porque, irmãos, lá na frente tem um mal que quer nos consumir, tem um mal que quer nos destruir. E na ira de Deus ele enviou um anjo. Na ira dele ele enviou um anjo. Só que ele estava tão cego que Deus tem que falar com a jumenta. Desvia.
Desvia aqui de novo. Prensa ele na parede, pisa no pé dele. Aí, Deus viu que não resolveu nada, teve que tentar de outra forma. 25. Vendo, pois, 26 agora, né? Então o anjo do Senhor passou mais adiante, viu que não resolveu nada a primeira e a segunda vez, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí, meu irmão, ali foi, é agora ou nunca. Ou esse cidadão volta para o caminho de Deus, ou ele volta para o meu caminho, ou ele vai morrer. Tem gente que está assim na estreita de Deus já, irmãos. Já está na estreita de Deus. Ela ouviu a palavra, ouviu de novo, aquela palavra foi dura, a reação já foi diferente. E a outra palavra foi a espada, de 2 gumes, que entrou, penetrou. Aí ela já, peraí, estreitou a coisa. Estreitou. Se para alguns está estreito alguma coisa, alguma área da nossa vida, é porque irmãos, tem que voltar para o caminho. Pastor, olha, na minha vida tem algumas áreas estreitas. Volta para o caminho. Traz essa área da sua vida para o caminho de Deus. Viu que Deus aqui estreitou o caminho. Agora não tem como desviar para a direita e não tem como desviar para a esquerda. Agora é eu e você, meu amigo. Eu e você é a jumenta. Pode esquecer da jumenta. Então o anjo do Senhor passou adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, olha aí de novo, meu Deus do céu, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Ela se deitou debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. O homem, irmãos, violento, maltratou os animais. Tem gente que são os defensores de animais aqui, né? Imagina você aqui vendo tudo isso, você ia ficar bravo com o Balaão, né? Ah, pastor, se eu fosse Deus, se eu já gosto de cachorro, gosto de gato, maltrato. Imagina maltratar um jumentinho. Ah, esse Balaão ia ver comigo, ia pegar o bordão dele, toma aqui. Mas a ira de Deus, como eu disse, ela é tão santa como o amor dele. E a Bíblia diz aqui, 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta. Teve que usar esse método. Ele teve que usar o método. Se o anjo do Senhor, que se colocou à frente dele a primeira vez, ele não viu, aí a jumenta se desviou, foi para o campo, e ele espancou ela. Aí a segunda vez, o anjo mais adiante, com a espada na mão, pronto para guerrear, aí a jumenta se desvia de novo. Ela se espreme na parede. Ela não vou não. Você não está vendo, Balaão? Ela falando ali, mas ela com medo, imagino eu. E ele vai e espanca de novo. Volta para o caminho, sua jumenta. Aí imagina a jumenta na mente dela. Jumenta, aqui é você não está vendo o anjo? Aí o 29. 28, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancaste estas 3 vezes? Irmãos, repito, ela estava tentando livrar Balaão. Estava tentando. E no 29, e Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura, não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Um diálogo entre um homem e uma jumenta. Já viu isso? Já viu isso? Um diálogo. Conversando. Eu te carreguei. Desde o início até hoje. Eu ia trair você, ia fazer alguma coisa. Né? Não. Pensando por outro lado, você me levou para vários. Conversou com a jumenta, irmão.
2 jumentos conversando. 2 jumentos, porque ele não viu o anjo. Ele não viu o anjo. E no 31 diz, depois, até essa conversa aqui, irmãos, foi até preparada por Deus, porque é o Senhor que abriu a boca da jumenta para falar para ele. E quando ela falava com ele, 31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele abriu os olhos, ele viu. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, olha aí, estava no caminho, e a sua espada esbaiada na mão, preparado já, vou pegar você, Balaão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aí veio o arrependimento. Foi uma vez, não deu certo. Foram 2 vezes, não deu certo. Na terceira vez, Deus falou, agora a jumenta tem que falar. A jumenta teve que falar. Deus vai fazer, irmãos, coisas loucas. Deus vai usar coisas loucas, como a Bíblia diz, que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus usou uma jumenta para poder falar com o homem, para ele voltar para o caminho. Deus pode usar, irmãos, até uma pessoa que você olha assim na rua, está até mendigando, mas é aquela pessoa que pode falar algo para você de repente, que vai fazer você voltar para o caminho. Porque se uma vez ele não ouviu, segunda vez ele não ouviu, a terceira vez tem que fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não ouve, pastor, não ouve o irmão, não ouve a pessoa da família, e a pessoa só quer o bem, a pessoa quer livrar ela da morte. Eu falo morte, não é morte física, mas eu falo a morte, irmão, da vida. A morte é uma pessoa ali, ela vai perder tudo, porque ela está indo por um caminho que não é o de Deus, ela está indo por um caminho que é errado. É uma pessoa teimosa. Balaão foi teimoso, o anjo querendo ali interromper, que ele continuasse o caminho, a jumenta vendo, falou, tem que fazer alguma coisa, eu vou parar aqui, eu vou me desviar, eu vou me grudar na parede. Aí chegou uma hora, eu tenho que falar agora. E ele falou, e a jumenta falou, abre os olhos, Balaão, olha o anjo na sua frente, quer te livrar, quer te livrar. Até quando você vai querer insistir nesse caminho? Agora isso aqui é para nós, irmãos. Até quando você vai querer insistir nesse caminho? O pastor fala, batismo nas águas, e você ficar na hora certa. Qual é a hora certa? Qual é a hora certa? No último dia da sua vida? Eu aceito Jesus. Não é assim não, irmão. Você já ouviu quantas vezes falar do batismo? Quantas vezes o anjo se pôs à sua frente, com a espada na mão, escrito batismo nas águas. Aí o anjo, nada resolveu. Aí Deus tem que falar que ela tem que usar o jumento para falar. Será que Deus vai chegar a esse ponto? Porque Deus teve que chegar a esse ponto de fazer a jumenta falar. Não era necessário, porque se ele tivesse com seus olhos abertos, ele teria visto o anjo, mas ele não viu o anjo, porque estava cego no caminho dele. E até quando você vai ficar relutando? Uma hora me batizo, e essa hora vai chegar quando, irmão? Sabe quando vai chegar? Nunca, porque o diabo não vai deixar você se batizar. Não vai. Vai esperar acontecer alguma coisa de terrível para aceitar Jesus? É a hora, irmão, é agora. Ou vai para o caminho de vez, ou vai para o caminho de vez. Não tem outra opção, ou vai para o caminho ou não vai. Vai. Porque Ele é o caminho, Ele é perfeito. Agora, ficar dando desculpas para Deus, Ele não aceita, irmãos. Ele não aceita desculpas. Deus entende, pastor. Deus não entende nada, irmão. Quando se trata das minhas vontades, não. Pastor, Deus uma hora... Esperar Deus tocar, porque Deus já tocou faz muito tempo para você se batizar. Você está enrolando aí. Toma vergonha, batiza logo. Desculpa falar assim, mas é verdade. Anos na igreja. E você no caminho errado, está no caminho errado. Pode estar na igreja, mas aquela igreja não é o caminho errado. Você está na igreja, está na casa de Deus, mas você está num caminho que não é o de Deus ainda. Não é o de Deus ainda. Só vai estar mesmo no caminho de Deus na nova